Daniel Goleman, ele diz algo muito interessante. Daniel Goleman é um professor de Harvard, um grande pesquisador que na década de 90 ele popularizou a terminologia inteligência emocional. E nas suas pesquisas, nos seus estudos, ele chegou à seguinte conclusão: o teu sucesso depende de 21% do seu QI e 80% do seu QE. Ou seja, o teu êxito, o teu sucesso depende de 20% da sua capacidade intelectual, 80% do seu coeficiente emocional. Como você lida com as suas emoções. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos, disse Jesus. John Maxwell, um dos maiores treinadores de líderes do mundo, ele diz que tudo sobe ou desce dependendo da liderança. Tudo sobe ou desce dependendo da liderança. Liderar é a arte de influenciar pessoas. Liderar é a arte de transformar visão em realidade. Para Jesus, liderar era servir aqueles que servem. Servir aqueles que servem, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A liderança de Jesus não era uma ditadura, não. Não era uma liderança autoritária, não. A liderança de Jesus era centrada em princípios. Isto, a liderança de Jesus era centrada em princípios. E o primeiro princípio da liderança de Jesus era o princípio da humildade. Ele disse lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Qualquer homem que exerce a liderança movido pelo orgulho, soberba, petulância, arrogância, se torna um líder insuportável. E nenhum filho, nenhuma esposa, nenhum liderado quer se submeter a uma liderança movida pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba, pela presunção. Jesus disse, olha, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus, ele assumiu um dia a posição do menor escravo da casa. Vocês se lembram quando Jesus e os discípulos estavam no cenáculo para a última Santa Ceia, antes que ele fosse para a cruz? A última Santa Ceia, antes que ele fosse para a cruz. Ninguém se ofereceu, se prontificou para lavar os pés, certo, dos discípulos, ninguém, porque este era um papel do menor escravo da casa. De repente, Jesus se levanta, tira a parte superior da sua vestimenta, cinge a cintura com uma toalha, pega uma bacia com água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro estranhou e quase que não deixa Jesus lavar os seus pés. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. E depois ele olhou para os discípulos e fez uma pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? Não é maior o servo do que o seu senhor, e assim como eu vos fiz, façam vocês também, lavando os pés uns dos outros, servindo uns aos outros. A liderança de Jesus tinha como base fundamental este princípio, o princípio da humildade. Todo liderado quer se submeter à liderança de um homem que é humilde nas suas ações,
humilde na sua maneira de ser e de se comportar. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque só os homens que são humildes reconhecem que não sabem tudo. Só os homens que são humildes reconhecem os seus erros. Só os homens que são humildes são capazes de pedir perdão, pedir desculpa, voltar atrás. Então, esse é um princípio da liderança de Jesus. Jesus exercia uma liderança centrada em princípios. O segundo princípio que norteava a liderança de Jesus era o princípio da mansidão. Era o princípio da mansidão. Quando Jesus ensina o Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, ele diz: felizes são os mansos, bem-aventurados são os mansos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste atenção, Jesus exercia uma liderança com autocontrole emocional. O que significa mansidão? Mansidão é ter as rédeas das emoções sob controle. Mansidão é ter as rédeas das emoções sob controle. Uma liderança centrada em princípio é uma liderança onde o líder tem inteligência emocional, maturidade emocional. Eu tenho dito que o líder, ele engole sapo e cospe pérola. O líder, ele tem pele grossa, coração mole e mente expandida. O líder, ele tem autodomínio, ele tem autocontrole emocional. Moisés, preste atenção, quando falta inteligência emocional no líder, é uma tragédia. Moisés, quando ele desceu do monte e que ele viu Arão e o povo adorando o bezerro, ele ficou maluco, não é? Ele ficou irado, ele perdeu o controle. E ele tinha nas mãos as tábuas da lei. Pergunto, quanto custava aquelas tábuas únicas que foram escritas pelo próprio Deus, que não tinha preço? No entanto, quando ele perde o controle e se deixa governar pela ira, ele quebra aquilo que não tinha preço, aquilo que foi escrito por Deus. Líderes que perdem o controle emocional começam a quebrar aquilo que Deus fez. Quebra a esposa, quebra os filhos, quebra relacionamentos. Quebra relacionamento com amigo, com liderados. Então, preste atenção. O autocontrole é fundamental. Qual era o problema de Saul? Falta de inteligência emocional. Por isso que ele vivia perseguindo Davi. Qual era o problema? Qual foi o problema de Herodias, que pediu a cabeça de João Batista? Ela não sabia lidar com as suas emoções tóxicas, negativas. Qual foi o problema de Caim? Por que Caim matou Abel? Por causa da inveja. A inveja é falta de inteligência emocional. Então preste atenção. Liderança centrada em princípio é uma liderança onde o líder tem autocontrole emocional. Ele tem maestria emocional. Ele tem maturidade emocional. Nada pior do que ter um líder em casa, ou na igreja, ou na empresa, é um bipolar emocionalmente. Instável emocionalmente. Você não sabe, certo, se você vai chegar e vai encontrar ele bem ou explodindo. Ele não tem estabilidade emocional, maestria emocional, ele não tem equilíbrio emocional, inteligência emocional. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como vai o seu equilíbrio emocional? Como vai a sua estabilidade emocional? Como vai a sua maturidade emocional? Será que Deus não nos fez encontrar para falar ao teu coração? Olha, uma liderança centrada em princípio é uma liderança onde o líder, ele tem autocontrole das suas emoções. Ele tem estabilidade emocional. Ele tem maturidade emocional. Ele sabe o que é autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação.
Que o Senhor possa ajudar você a ter autocontrole das suas emoções, para que a sua liderança seja uma liderança bem-sucedida, eficaz e marcada pela excelência. Nós vamos orar. Não perca o nosso encontro de amanhã. Eu vou continuar falando sobre liderança centrada em princípios. Esteja comigo amanhã e convide seus amigos, seus irmãos, ok? Nós vamos orar. E eu quero orar hoje pelo prefeito da sua cidade. Quero orar por você primeiro, depois pelo prefeito da sua cidade e pelos prefeitos de todas as cidades do Brasil. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou nesta manhã para nós estarmos juntos aqui, meditando sobre este assunto tão importante, o homem da casa como líder do lar. Senhor, nós queremos seguir os passos de Jesus. Pai, nós queremos seguir os passos de Jesus, exercendo uma liderança em nossa casa centrada em princípios, e que a humildade seja a nossa marca, que a humildade seja a marca da nossa liderança, que a mansidão seja a virtude da nossa liderança. Livra-nos do orgulho, da soberba, da presunção, Senhor, da petulância. Dá-nos um coração humilde, que o nosso coração esteja revestido de humildade para reconhecer as nossas limitações, para reconhecer que nós somos dependentes de Ti, para reconhecer que nós não sabemos tudo e dependemos uns dos outros. Senhor, dá-nos mansidão, dá que nós tenhamos autocontrole emocional, que nós possamos fazer sempre uma autoavaliação do nosso nível de irritabilidade, que a gente possa ser uma inspiração e o nosso equilíbrio emocional possa dar segurança para aqueles que nós lideramos, principalmente dentro da nossa própria casa. Pai, eu abençoo cada homem que está me acompanhando nesta jornada, cada pai, cada filho, cada genro, cada sogro, cada avô. Senhor, eu abençoo a todos. Agora, Senhor, eu quero abençoar cada prefeito, os prefeitos cujos nomes foram colocados aqui, Senhor. Eu oro por cada prefeito, o prefeito, Senhor, aqui de Campinas, de Jundiaí, de Itatiba, Senhor, aqui, ó Senhor, do Arraial ou do Tuiuti, Santo André, São Caetano. Pai, eu quero orar por todos os prefeitos de Bragança, o Senhor Cedide. Senhor, eu abençoo estes homens que estão no governo das cidades, que haja sabedoria, que haja discernimento, que haja seriedade, que haja honestidade, que haja ética. Senhor, nós abençoamos os prefeitos de todas as cidades do Brasil. Nós abençoamos, Senhor. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa cada estado, cada cidade. Senhor, e agora eu quero abençoar a casa do teu filho, o lar do teu filho. Pai, eu quero abençoar a família e o casamento do teu filho. Aonde esta oração estiver chegando, que chegue a tua graça, a tua bênção, o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não saia sem dar o seu like, deixar o nome do prefeito da sua cidade, se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã.